Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Giane. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que você assiste meu vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar sua curtida para não perder nenhum conteúdo novo. E se você já é de casa, seja muito bem-vindo novamente. Bom, como vocês viram no título do vídeo, eu vou conversar um pouquinho hoje com você, pai, com você, mãe, com você, professor, sobre o que o seu filho, o seu aluno, precisa aprender antes dos 6 anos, para que quando chegue na fase da alfabetização, na fase ali dos 7 anos, a criança já esteja preparada e a alfabetização seja um processo mais rápido, mais concreto, e a criança vai estar realmente preparada ali. Eu vou listar para vocês 4 coisas essenciais que toda criança precisa aprender antes dos 6 anos, que são imprescindíveis para que ela comece a ler, de uma forma mais rápida ali, de uma forma com um êxito maior, certo? Você sabia que existem habilidades essenciais que toda criança precisa dominar antes dos 6 anos de idade? Você sabia, professor? Você sabia, mãe? Me conta aqui nos comentários. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E essas habilidades, elas são importantes para que a criança tenha sucesso, principalmente na escola, Como eu já falei no processo de alfabetização. Eu atualmente trabalho com uma turma de educação infantil, com crianças de 5, 6 anos, E eu vejo essa importância ali na sala de aula, estou presente ali e eu, faço questão ali de incentivar essas coisas para que as crianças façam, Eu incentivo ali diariamente a elas, para que quando elas forem para o primeiro ano do ensino fundamental, elas estejam preparadas ali, Conscientemente, com a coordenação motora ali, a gente vai conversar também sobre essas questões que são importantes, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acabei já falando aqui na introdução do vídeo é a coordenação motora fina, A coordenação motora fina, que é muito importante. A criança aprender a segurar um lápis, A criança aprender a recortar. Já vi muitos professores que têm medo, de entregar uma tesoura para uma criança de 5, 6 anos, Tem um pouco de receio, que tem medo dela se cortar ou cortar as crianças. Eu tinha um pouco de receio também, vou ser verdadeira com vocês. Mas o que acontece? É uma coisa que a gente precisa, dominar. Então, eu comprei, uma tesourinha para cada criança da minha sala, daquelas com a pontinha mais grossa. E quando elas vão cortar, eu fico meio que mais atenta, do que eu já sou, Todo professor tem que ser muito atento. Mas quando elas estão com a tesoura, eu sou muito mais atenta. Então, eu fico sempre ali por perto, dando ali um auxílio para as crianças que têm mais dificuldade. Algumas eu deixo mesmo, ali sozinhas ali para realmente pegar o jeito ali de recortar ali da forma que ela conseguir, para que ela aprenda mesmo o jeito. Então, eu dou um papel livre para elas recortarem, ou eu faço atividade de recorte e cola, aí eu deixo elas cortarem, as figurinhas ali, mas sem muita exigência delas, entendeu? Você tem que cortar certinho. Não, a criança corta, aí tem umas que corta a figurinha no meio, tá ótimo, tá ok. Tem umas que perde as figurinhas, beleza. A intenção da aula, de artes ali, da criança recortar, é ela aprender ali a coordenação motora. Segurar um lápis, colorir, isso tudo é coordenação motora fina, Muitas vezes pintar também é importante, que a criança saiba mexer. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele tem a coordenação motora muito lenta, Para ele segurar um lápis, para ele fazer uma letrinha. Aí eu já falei com a mãe dele, Você também que é mãe, para incentivar a criança a pegar as coisas, a mexer as coisas. Por exemplo, mãe, quero um gole de água. Meu filho, vai na geladeira, abre a geladeira, pegue a garrafa de água. Segure ali com as suas mãozinhas próprias. Quero comer, mamãe. Vou segurar o meu pratinho. Quero beber água. Vou segurar o meu copo. Incentiva a criança a mexer as mãozinhas. Não deixe que tudo, você, mãe, faça para ele. Deixe que ele movimente as mãos ali. Deixe que ele faça ali, os movimentos com os dedinhos ali possíveis que ele possa fazer, para que ele consiga ali ter firmeza no lápis ali, no pincel, com a tesoura, para que ele,
fique ok nessa primeira fase, que é a coordenação motora fina. A segunda coisa que uma criança precisa saber antes dos 6 anos, que é muito importante também, é reconhecer cores, as formas, né, geométricas, né, a simples, quadrado, retângulo, triângulo e o círculo, e também os números, principalmente de 0, né, a 20. Essa fase também é muito importante. Então, a criança precisa reconhecer as formas, as cores e os números. É muito importante que ela vá para a fase de alfabetização sabendo desse conteúdo, né? As minhas crianças, graças a Deus, eu consigo um bom resultado nessa forma, principalmente das cores. Elas pegam muito rápido, né? Eu acho que é mais assim, ver um desenho, tem uma cor ali, então a criança já vem ali de casa mesmo. Os números também é muito importante, que a criança saiba a ordem. Eu muitas vezes bato palma, né, com as minhas crianças assim para contar, porque elas se divertem enquanto contam. Então a gente conta até 20, né, diariamente ali batendo palma e elas gostam. E as formas geométricas também a gente está sempre relembrando ali, relacionando as coisas do dia a dia com as formas geométricas. A terceira coisa que a criança precisa saber antes dos 6 anos, saber se comunicar bem e expressar suas necessidades. Expressar suas necessidades, quero ir no banheiro, quero beber água, estou com fome. Isso tudo é uma necessidade que a criança precisa falar, né? Então, ali na sua sala de aula, você precisa que a criança ela demonstre essa necessidade para você. E também saber se comunicar, né? É a hora ali da criança que está fazendo bagunça, né? É a hora da história que a criança está conversando com a outra sobre a historinha. É uma conversa oral que você fala, é uma pergunta que você faz. Eu, por exemplo, na segunda-feira, eu falo com as crianças, eu pergunto a cada criança o que fez no final de semana. Algumas não falam tão bem, algumas falam bem, algumas querem falar e falar e falar. Isso é saber se expressar. Então, as crianças precisam saber se expressar também antes dos 6 anos. Então, você, pai, você, mãe, você, professor, desenvolva isso no seu filho, na sua criança, no seu aluno. Desenvolva isso, faça com que eles falem o mais possível, né? A gente tem muita educação infantil de silêncio. Sim, tem a hora de silêncio, tem a hora da história que é a hora de silêncio. Agora a roda de conversa não é hora de silêncio. A hora da atividade é hora de silêncio. Agora a hora de brincar não é hora de silêncio. Então tem que ter sempre ali uma meia parte ali na educação infantil, certo? E a quarta dica, respeitar regras simples e esperar a sua vez. Eu vou deixar até aqui na descrição aqui uma dica que eu fiz, um vídeo curtinho que eu fiz sobre as crianças que não sabem esperar a vez dela, né? Uma dica muito simples, vou deixar o vídeo recomendado aqui na descrição. Então, a criança precisa respeitar regras simples e saber esperar a sua vez. Isso é muito importante para as crianças antes dos 6 anos, para que elas vão para a fase de alfabetização, ali, ó, ok, sabendo esperar a sua vez, sabendo respeitar as regras simples, né? Como eu já falei, a hora da atividade é hora de silêncio, a hora da história é hora de silêncio. Isso são regras simples que a criança precisa aprender. Pedir para ir ao banheiro é uma regra simples, pedir para beber água é uma regra simples e esperar a sua vez, né? Eu faço muito na minha sala ajudante do dia, não sei se tem professor aqui que faz isso. Eu faço por ordem alfabética. E tem algumas crianças que ficam ansiosas para chegar a vez dela. Mas tem que esperar a vez da ordem alfabética, né? Tem uma criança com U, tem que esperar chegar até o U. Vamos esperar de A a Z. Quando chegar no U, vai ser sua vez. Aí a criança fica ansiosa ali. Então, isso é você aprimorar na criança essa capacidade de esperar a sua vez, né? Eu dei um exemplo simples aqui de ser ajudante do dia na ordem alfabética. A criança precisa aprender a esperar chegar na sua letra, a chegar a sua vez de ser ajudante do dia. Então, isso é uma capacidade muito importante que ela precisa ter antes dos 6 anos para ir para a fase de alfabetização, ó. Ok, para começar a ler. Certinho? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um comentário aqui para mim do que você achou, se você sabia dessas habilidades, se você já faz isso com seus alunos, já faz isso com seu filho, me conta aqui que eu vou ficar muito feliz em te conhecer, em saber o que você faz. Se você gostou do vídeo também, comenta aqui pra mim, tá bom? Se você é pai, mãe, professor, salva esse vídeo para lembrar
e anote essas habilidades aqui que são muito importantes. E se você conhece alguém, né, que tem criança pequena, que é professor, que é mãe, que é pai, envie esse vídeo para ele. Ele vai gostar dessa conversa que a gente teve também e vai aprimorar aí as ideias para estar passando para essas crianças, né, dos 6 anos de idade, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e espero que você tenha gostado. Fica com Deus!